Oi, crianças! Agora nós vamos, para a segunda parte da nossa aula, que é a unidade 5, que fala sobre tudo muda o tempo todo. E nesta página nós podemos ver um menino, olhando ali com seu binóculo a imagem, a paisagem. Na página 108 mostra uma paisagem de campo, uma paisagem mais rural, onde não tem muitas transformações. E na página 109 já é uma outra realidade, não é uma outra paisagem. É uma paisagem bem transformada. E essa transformação ocorreu pelo homem, não é? Não foi o homem que fez essa transformação? Nesta paisagem que tem ali muitos prédios. Vocês acham que essa imagem era como antigamente? Já sempre existiu esses prédios ou era a natureza e o homem foi transformando esse local? Ah, muito bem. Ela foi uma paisagem transformada, Era a natureza e o ser humano foi a cada dia transformando aí esta paisagem. E nós vamos falar um pouquinho do box O que eu sei. Você já observou que as paisagens são diferentes umas das outras? Olha para vocês verem nas duas páginas. Uma é de uma maneira e a outra de outra, não é? Uma natural, bem natural, e a outra já é modificada. Você já voltou a algum lugar que conhecia e percebeu que ele havia mudado? Se sim, que elemento dessa mudança mais chamou a sua atenção? Então, essa resposta você pode colocar no caderno de geografia, coloca lá sedes, o dia e coloca a resposta. Ou ainda, se quiser gravar um áudio contando para a tia Damares também, tudo ok. Na sua opinião, o que contribui para que uma paisagem mude? Por que você acha que as paisagens acabam mudando? Será que é porque a população cresce? É pelas necessidades do ser humano, de trabalho? O que mais que você imagina o que contribui para que uma paisagem mude? Uma das maneiras que a gente pode utilizar para ver as mudanças é pedindo aí para a família, se tiver fotografias antigas do bairro onde vocês moram, como eram esses bairros? Como era antigamente a rua da sua casa? Será que tinha tantas casas como tem hoje? Será que antes tinha mais natureza e hoje em dia mais casas? Pede para ver essas fotografias antigas, caso a família tenha, ou se tiver como pesquisar na internet, como fotos antigas, para ver como era a nossa cidade antes e depois. E aí vocês vão ter uma noção desta mudança. E agora nós vamos lá para a página 110, que fala sobre paisagens. A paisagem é tudo aquilo que vemos, sentimos e ouvimos em determinado ambiente. Ela é percebida por cada um de nós de maneira diferente e está em constante mudança. Por exemplo, ao observar uma praia, algumas pessoas apreciam o sol e a areia. Outras preferem admirar o mar e suas ondas. Isso nos mostra que uma mesma paisagem desperta interesses diversos nas pessoas. As paisagens podem ser modificadas pela ação da natureza e dos seres humanos ao longo do tempo. Vamos conversar com nossos colegas e contar quais são as paisagens que conhecemos? Então, primeiro a gente vai, nós vamos fazer alguns comentários sobre esse texto, que lá no comecinho diz que a paisagem é tudo aquilo que vemos e sentimos e ouvimos em um determinado ambiente. Ou seja, isto é o conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido ou pode ser captado pelo nosso olhar. Isso inclui sons de animais, inclui o som da natureza, entre outros componentes. E aqui no texto já diz, que a paisagem ela pode ser percebida de diferente maneira, dependendo da pessoa. Uma aprecia mais o canto de um pássaro, a outra já aprecia mais a beleza de uma flor. Como aqui diz, tem pessoas que apreciam mais o sol, outras apreciam mais o mar e assim por diante. Então varia muito de pessoa para pessoa.
E essa natureza, ela pode ser modificada pela ação da natureza, pela própria ação da natureza, ou seja, pelas rajadas de vento, pela tempestade, entre outras ações da natureza, ou ainda pelo ser humano ao longo do tempo. E no caso do ser humano, ele pode modificar a natureza, né? Transformando aí paisagens naturais em paisagens construídas, ou ainda acaba modificando de uma maneira não muito legal, né? Que é destruindo a natureza. Mas esse assunto nós vamos abordar mais adiante. E a pergunta que fica na página 110 é a seguinte: vamos conversar com nossos colegas e contar quais são as paisagens que conhecemos? Então, vocês podem registrar aí essa resposta no caderno de geografia, tá bom? Ou então, quem for enviar o áudio para a tia da pergunta lá do box do que eu sei, pode mandar também pelo WhatsApp essa resposta, combinado? E logo abaixo diz assim: ao observar uma paisagem como esta, é comum notarmos a presença de elementos naturais e elementos modificados pelos seres humanos, também conhecidos como elementos culturais, ou seja, o natural, né, é tudo aquilo que vem da natureza, a árvore, a água, podemos ver também ali uma serra. Então, esses são os elementos naturais. Mas podemos ver também a casa, a ponte, que são a cerca, que são elementos modificados pelos seres humanos, que também podemos chamar de elementos culturais. Naturais, o que vem da natureza, e culturais, o que foi modificado pelo ser humano. Já na página 111 tem uma brincadeira que pergunta assim: o que mudou aqui? Seu professor irá dividir a turma em 2 equipes com o mesmo número de participantes. Uma dessas equipes escolherá um aluno para observar atentamente todo o ambiente da sala de aula e depois ele deve esperar do lado de fora. Ao retornar, ele terá que descobrir qual alteração foi realizada no local. Se acertar, sua equipe ganhará 1 ponto. E esse aluno deverá escolher outro para fazer a mesma função. Se errar, sua equipe não ganhará pontos e a outra equipe deverá indicar um aluno para continuar o jogo. Atenção, não é permitido dar dicas. Então, essa atividade nós iríamos realizar em sala, mas como nós estamos de quarentena, não tem como. Agora, se você quiser tentar essa brincadeira em casa, né? Vai ser com uma quantidade menor de pessoas brincando, mas dá para brincar também em família. Só pedir aí para a família participar dessa brincadeira, combinado? Mas nesse caso não é preciso gravar um vídeo para a tia, tudo bem? É somente para realizar mesmo a brincadeira em casa, quem conseguir. Página 112. Paisagens transformadas, ação do ser humano e do tempo. Ao observarmos uma paisagem, podemos encontrar elementos artificiais ou culturais produzidos em diferentes períodos da história, como estradas, prédios, pontes, casas, entre outros. Esses elementos nos ajudam a conhecer os modos de vida das pessoas. Com o passar do tempo, os elementos dessa paisagem podem sofrer mudanças relacionadas ao desgaste natural de suas construções ou relacionadas às novas necessidades das pessoas que nela vivem. Alguns exemplos de modificações que os seres humanos podem fazer em uma paisagem são a construção de uma estrada, a implantação de um túnel em um morro, o plantio de uma lavoura, etc. Mas as transformações que os seres humanos fazem na paisagem podem causar danos ao meio ambiente, como o desmatamento, a poluição do ar e da água, são alguns exemplos desses danos. E entra aquilo no que nós já estávamos falando no começo da leitura, não é? Que o ser humano ele pode construir elementos, né? Construir elementos artificiais ou culturais, e que esses elementos podem sofrer aí um desgaste natural de suas construções,
Ou ainda, né, no caso do desgaste natural, o que é? É quando vai passando o tempo, com o passar do tempo, aquele elemento ele vai se desgastando, vai se deteriorando. E aí há a necessidade do ser humano recuperá-lo. Ou ainda desgastes relacionados às novas necessidades das pessoas que nela vivem, como nós já vimos aqui no exemplo, a construção da estrada, a implantação de um túnel e o plantio de uma lavoura. E as transformações que os seres humanos fazem, elas acabam causando dano ao ambiente. Por exemplo, o desmatamento, tem que arrancar plantas, arrancar árvores e construir casas, então acaba desmatando a natureza. Ou então poluindo as águas, ou poluindo o ar, né? Porque daí vai tirar ali a natureza, vai tirar as árvores e vai construir uma empresa, uma indústria. E essa indústria vai soltar fumaça no ar e vai prejudicar a natureza. Então tem sim alguns danos que acabam ocorrendo devido aí à modificação que o ser humano faz na natureza. E para encerrarmos esta página, nós vamos lá nas palavras e o texto que fala sobre o que é lavoura. No texto fala lá sobre o plantio de uma lavoura. Então, o que significa lavoura? Lavoura é a preparação da terra para o cultivo de sementes. Ou seja, quando fala lá o plantio de uma lavoura, significa que é quando alguém vai plantar sementes, né, para cultivar alimentos. Agora nós vamos lá para a página 114. 113 as atividades desta unidade nós vamos realizar na próxima aula. Hoje nós vamos fazer somente as leituras do texto, tá bom? Então, página 114. O trabalho e a transformação da paisagem. Cada paisagem revela características do modo de vida e da cultura das pessoas que habitam onde a paisagem se encontra. É por meio do trabalho que as pessoas se relacionam com o ambiente e desenvolvem instrumentos utilizados para transformar as paisagens. Essas diferenças nas formas de se relacionar com a natureza podem aparecer de diversas maneiras. Por exemplo, nas fotos a seguir, é possível observar adaptações em diferentes ambientes naturais. Na primeira foto, temos casas construídas em uma região árida, ou seja, de muito calor e poucas chuvas. Já na segunda foto, temos um iglu, moradia característica de regiões muito frias. Então, já podemos ver, né, apenas pelas imagens, a diferença das construções aí de um lugar para o outro. E a natureza modificou muito também, não é? Nas áreas urbanas, as modificações muitas vezes são realizadas por meio da utilização de diferentes equipamentos, como podemos observar nas imagens a seguir. Então, podemos observar pelas imagens que o ser humano modificou bem essa natureza, não é? Desde lá daquela região fria, onde mostra os iglus, quanto aqui nessas construções dos prédios, da ponte, e também lá nas moradias do local quente. Todas elas teve o trabalho humano, não teve? Foi o trabalho humano, foi através do trabalho humano que houve essa modificação. Agora, página 116, ações dos elementos da natureza. Aí nós podemos observar, né, os elementos da natureza, ali as árvores. E além das árvores, o que mais está acontecendo ali? Muito bem, ali está acontecendo, né, uma ação da natureza que está transformando essa paisagem, que é o vento e a chuva. Agora nós vamos realizar a leitura do texto. Assim como os seres humanos, as ações da natureza também transformam as paisagens do planeta. É o caso dos furacões, dos terremotos, dos tsunamis, das chuvas fortes e até mesmo das erupções de vulcão. E esses fenômenos naturais acabam modificando a natureza. Muitas vezes a rajada de vento é tão forte que acaba destruindo, né? Arrancando árvores, destelhando casas. E no caso dos terremotos, eles acabam destruindo, né? Destruindo várias construções. Na página 117, por exemplo, nós podemos ver construções que foram destruídas por um terremoto. Podemos ver também inundações por chuvas fortes. Então, a natureza acaba sendo transformada por esses fenômenos naturais também.
Agora nós vamos ler lá na página 117. Sabemos que algumas transformações nas paisagens ocorrem pela ação da natureza e outras são realizadas pelos seres humanos. Observe alguns exemplos de transformações que podem ocorrer nas paisagens. Em seguida, circule de vermelho as transformações feitas pelos seres humanos e de verde as transformações feitas pela natureza. Então, temos aí as palavras desmatamento, chuva, poluição das águas, vento, terremoto, erupção vulcânica, construção de estradas e construção de casa. Então, vamos analisar essas palavrinhas aí para ver quem é que fez essa transformação, se foi o ser humano ou se foi a própria natureza. Desmatamento. Quem faz o desmatamento? Muito bem, o ser humano. Então, nós vamos circular de vermelho. Se vocês notarem, nessa página que a tia Damaris colocou, as palavrinhas já estão aí em vermelho e verde, né? Porque o livro digital da tia aqui já aparece assim. Mas nós vamos falar, então, um pouquinho sobre cada transformação. Então, o desmatamento nós já vimos que é provocado pelo ser humano, né? Foi uma transformação provocada pelo ser humano, então ela é vermelho. E a chuva? A chuva é uma transformação ocorrida pela própria natureza, não é? Então, ela é verde. E a poluição das águas? Quem que polui as águas? É a natureza que se polui ou é o ser humano que acaba poluindo as águas? Muito bem. Então, ela é vermelha. O vento? O vento é da natureza. Então, nós vamos colocar aí circular de verde. E a erupção vulcânica? A erupção vulcânica também é provocada pela própria natureza, não é? E ela causa transformações ali na paisagem onde acontece essa erupção. E as construções de casa? Quem que faz a construção da casa? Não é o ser humano? Então, ela vai ficar em vermelho também. E o terremoto? O terremoto é da própria natureza, então nós vamos circular de verde. E por último, a construção de estradas. E a construção de estradas é feita pelo ser humano, então vocês vão circular de vermelho. E para encerrarmos a nossa aula, né, sobre estas informações de transformações feitas pelo ser humano ou transformações feitas pela própria natureza, então nós vamos encerrar aí indicando um livro que é As Aventuras do Pequeno Ratinho na Cidade Grande. E um ratinho do campo descobre uma paisagem bem diferente do que estava acostumado, o que lhe provoca medos, surpresas e também saudades. Então, é uma indicação muito boa aí, quem puder fazer a leitura desse livro poderá realizar, e é muito bacana essa história. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde, bons estudos!